iniciar saudando os meus queridos companheiros deste painel, em especial o querido amigo, conselheiro Silvio Oliveira de Amorim Júnior, e na pessoa de Sua Excelência pedir a permissão para cumprimentar a todos os conselheiros aqui presentes, os conselheiros de sempre, também fazendo aqui uma referência especial ao nosso corregedor nacional, doutor Rinaldo, e pedir permissão para, na pessoa desses dois colegas, desses dois amigos, cumprimentar a todos os conselheiros aqui presentes, os conselheiros de sempre, cumprimentar o nosso querido amigo, Procurador-Geral de Justiça, doutor Jarbas Soares Júnior, e também pedir permissão para, na sua pessoa, cumprimentar a todos os representantes da Administração Superior do Ministério Público, procuradores-gerais, procuradoras-gerais de Justiça, cumprimentar o nosso primeiro vice-presidente da CONAMP, querido amigo Dr. Tarcísio José Souza Bonfim, e junto com ele cumprimentar o nosso presidente, Dr. Manuel Murrieta, e nas suas pessoas cumprimentar todos os integrantes de diretorias, presidentes, presidentas das associações aqui presentes. Cumprimentar também a nossa mediadora, a doutora Ângela Salton, pedir permissão para cumprimentar aqui meus queridos amigos do Ministério Público do Trabalho, o nosso conselheiro que vai me substituir em breve, no Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Ângelo Fabiano da Costa, cumprimentar o nosso corregedor-geral do Ministério Público do Trabalho, doutor Jefferson Luiz Pereira Coelho, cumprimentar o nosso secretário de Relações Institucionais, doutor Rafael Dias Marques, e também o nosso secretário de Comunicações, doutor Felipe Gomes Jardim, e o nosso procurador-geral do Trabalho, doutor José de Lima Ramos Pereira, e o presidente da nossa associação, doutor José Antônio Freitas Vieira Filho. E cumprimentar de modo muito especial as senhoras e senhores e agradecer muito encarecidamente essa oportunidade de estar aqui presente nesse evento e a acolhida que nos foi dada. Portanto, quero agradecer ao nosso Procurador-Geral de Justiça, anfitrião, doutor Marcelo Dornelles, e ao diretor científico deste grande evento, doutor Fabiano Dalazen. Muito agradecido, meu amigo, por essa oportunidade de aqui estar, mais uma vez, numa parceria que já é longa da nossa atividade no Conselho Nacional do Ministério Público, mas, de modo especial, que eu sempre tive, ao longo da minha carreira, a oportunidade de ter e manter uma parceria muito profícua com o Ministério Público do grande estado do Rio Grande do Sul, e quero, portanto, reconhecer essa parceria na pessoa de Vossas Excelências, extensível a todos os integrantes do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentar o CNPG, a pessoa da sua presidente, doutora Ivana Sei, cumprimentar a CONAMP, CNMP e aqui o Ministério Público pela realização desse evento. Eu preparei uma breve exposição inicial, trazendo uma contextualização deste tema, a estrutura institucional e administrativa do Ministério Público em face da era digital e a sociedade interconectada, possibilidades oferecidas pela disrupção tecnológica. Trago aqui, iniciando, as características dessa nova era, a era digital, que, com muita força, bateu às nossas portas e nos convidou, sem chance de recusa, para dela fazer parte. E
Essa era digital ela tem algumas características, ela traz, sem dúvida nenhuma, alguns impactos, ela tem benefícios e também nos impõe uma série de desafios, características como a conectividade, agilidade, informação, conhecimento, comunicação, interação, inovações e novas tecnologias, enfim, tudo isso emaranhado nessa nova sociedade digital e que nos traz, sem dúvida nenhuma, impactos no mercado de trabalho, nas profissões, nos novos modelos de negócio, nos novos serviços ou transformações dos serviços existentes, nas novas formas de comunicação e nessa possibilidade de uma inovação disruptiva. Ela traz, sem dúvida nenhuma, benefícios também, como aumento da produtividade, agilidade na tomada de decisões, redução de custos, novas oportunidades, e nos impõe desafios, adaptação às mudanças, o custo da tecnologia, a necessidade de identificar oportunidades e a necessidade também de oferecimento de mais serviços e ferramentas digitais. E também a necessidade de uma inovação constante. Esta era digital, sem dúvida nenhuma, nos impõe um novo relacionamento com as tecnologias existentes, e isso também, cada vez mais, é presente no Ministério Público brasileiro como um todo. E uma das circunstâncias que nos chegam com, um dos aspectos que nos chega com muita força, sem dúvida nenhuma, a necessidade de buscar sempre a inovação. E a inovação, ela tem um conceito legal, que trago aqui nessa lâmina, que é esse conceito de introdução, de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, que se apresenta como os novos serviços, produtos ou mesmo processos. Esse conceito de inovação, embora seja intuitivo, encontra, sem dúvida nenhuma, diversos entendimentos e variações a depender do contexto, e nos impõe, como uma instituição do Ministério Público, como é o Ministério Público brasileiro, a necessidade de nos situarmos nesse contexto de inovação a partir das nossas características próprias de uma instituição realmente sui generis, diferenciada e com desenho constitucional próprio, que é o Ministério Público brasileiro. Eu trago aqui, o tempo não vai me permitir detalhar os tipos de inovação, né, inovação de produto, de processo, de marketing, inovação organizacional, mas apenas para fazer aqui o registro também, quanto à sua natureza, a inovação incremental e a que talvez nos interesse mais propriamente aqui, que é a inovação disruptiva, e também ela pode ser aberta ou fechada, e ela tem níveis. São diversos os níveis de inovação que pode ser individual, organizacional e sistêmica. O que importa dizer em relação a essa situação de níveis é que esses níveis procuram e têm sempre que ter um desenvolvimento convergente e que se dê de maneira paritária e concomitante para que a gente tenha o melhor resultado nesse âmbito da inovação. A inovação, ela tem marco legal definido, é introduzida pela Emenda Constitucional número 85, de 26 de fevereiro de 2005, e também pela lei promulgada em 2016, a 13.243 de 2016, que alterou a Lei 10.973 de
2004, que dispôs sobre os incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e de altas providências, e que também se aplica no âmbito da administração pública e do Ministério Público. Essas disposições legais vieram de ser melhor detalhadas no Decreto 9.283, de 2018, que formam a legislação base do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, estabelecendo o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. E traz justamente como objetivo principal a aproximação do setor público com o setor produtivo, nesse contexto de diálogo permanente que deve conduzir as nossas instituições. Um importante marco legal também é a Lei 14.129, de 29 de março de 2021, que traz o chamado governo digital. Esse governo digital traz a busca de eficiência, de mais eficiência para a esfera pública e que tem, evidentemente, reflexo no âmbito do Ministério Público também, e que traz também o incentivo aos já consagrados laboratórios de inovação que a gente tem espalhado já por grandes experiências exitosas nos mais diversos ramos e unidades do Ministério Público brasileiro. E esse novo regramento é aplicável a toda a administração pública federal, incluindo aí, sem dúvida, o MPU e também com a possibilidade de adesão dos ministérios públicos, porque a própria norma dos estaduais, porque a própria norma traz essa possibilidade de adesão do Ministério Público dos estados e municípios, melhor dizendo. E aí, essa lei, essa inovação na administração pública, ela nos impõe, ela nos sinaliza alguns requisitos para que a gente possa avançar. Muito rapidamente, faço referência à necessidade de liderança e estímulo à inovação, do direcionamento estratégico. Isso não é mais uma opção, isso está normatizado e algo que se insere necessariamente na cultura organizacional da administração pública também e, de modo muito especial, do Ministério Público. E, para isso, evidentemente, necessário se faça a alocação de recursos, a experimentação, o gerenciamento de riscos, o reconhecimento e a recompensa. A gente tem já iniciativas várias no Ministério Público, farei referência mais adiante ao Prêmio CNMP, e o desenvolvimento de competência, a necessidade de gestão por competências, que já estamos aí avançando também neste âmbito de completude desses requisitos. E essa inovação, ela não é uma inovação que se apresenta somente no âmbito do Ministério Público, como eu disse, é toda a administração, e o sistema de justiça tem também essa necessária dimensão com características próprias, né, que é a característica da dimensão político-legal, que decorrem dessas mudanças legislativas e também da conformação dos novos processos de decisão e de julgamento, a dimensão tecnológica, que são aquelas oriundas da adoção de novas tecnologias da informação e de comunicação, que cada dia mais nos leva a desafios, e como a adoção de processos eletrônicos, de melhoria dessas tramitações e desse processo de decisão. E essas dimensões, ela, evidentemente, nos traz como o termo de dimensão organizacional a necessidade de que novos dados e padrões de gestão e governança e adoção de técnicas de planejamento e controle. E
fundamental não perder de vista a dimensão social. Tudo isso, toda a nossa atividade, ela deve ser sempre orientada para a efetividade de resultados sociais palpáveis, que é isso que efetivamente justifica a administração pública, a existência da administração pública e, de modo muito especial, o Ministério Público. Inovação, portanto, no Ministério Público, com a necessidade de uma política de inovação do MP e de espaços de experimentação. Nós tivemos, recentemente, tramitando no Conselho Nacional do Ministério Público, uma proposição que tratava da Política Nacional de Inovação e Desenvolvimento do Ministério Público Brasileiro. O plenário, ao meu ver, de maneira acertada, entendeu que essa proposta não estava madura para ser apreciada e instituída naquele momento como resolução, e determinou seu arquivamento para melhores estudos no âmbito das comissões, em especial a Comissão de Planejamento Estratégico, Comissão de Segurança Pública, enfim, todas as comissões, a Comissão de Controle e Administração Financeira. Isso tudo, e agora está em desenvolvimento esse estudo, para que o Conselho possa, enfim, estabelecer essa política necessária de inovação no Ministério Público. E os espaços de inovação, que são muitos, os laboratórios a que fiz referência, eu traria aqui uma série deles, mas o tempo não me permite fazer essa citação nesse momento, e eu devo acelerar que o tempo já ruge, e apenas fazendo algumas passagens rápidas para a necessidade dessa situação da inovação no Ministério Público, que, como qualquer uma tarefa que envolve planejamento, é necessário se fazer o diagnóstico. É isso que o Conselho tem, inclusive, feito a partir desses estudos para estabelecimento dessa política nacional, e esse diagnóstico é que certamente embasarão a melhor política do planejamento no Ministério Público. Referência, de novo, ao governo digital, que é, como disse, normativa federal, que nos sinaliza a necessidade de nós também, membros do Ministério Público, nos inserirmos nessas soluções digitais. E estamos trabalhando, e trabalhando bem nesse sentido. E aí, para encaminhar para o encerramento, faço referência, por essa minha primeira manifestação, a essa necessidade da gente buscar estas tecnologias disruptivas que nos colocam no centro desse painel. E aí nós temos uma série de instrumentos, que a gente certamente terá condição de desenvolver ao longo desse debate, esses que trago referência nessa tela, e que depois poderemos, sem dúvida nenhuma, melhor desenvolver. Também, ainda nessa situação, trago como referência final essa situação que me parece bastante importante e que a gente avançou muito na estrutura institucional e administrativa do Ministério Público, com o planejamento estratégico nacional, de que já tenho feito referência, e não me canso de dizer que é um planejamento estratégico exitoso e que tem recebido a adesão de diversos ramos e unidades. Recentemente estive aqui para poder trabalhar junto com os membros e servidores aqui, a doutora Caroline aqui conosco presente, junto com a equipe da CPE, para trabalhar em conjunto e parceria necessária do Conselho Nacional esse planejamento estratégico nacional. O planejamento estratégico nacional não é uma imposição, ele não foi pensado como um planejamento para substituir os planejamentos locais dos ministérios públicos, mas sim um planejamento que se insere de maneira transversal, buscando abarcar e convergir para essas iniciativas locais. E, por ter sido construído de maneira colaborativa e democrática com todos os ramos e unidades do Ministério Público, tem cumprido
esse seu desiderato. E, nesse sentido, a gente tem conseguido prover essas soluções tecnológicas integradas e inovadoras. E a gente tem, para finalizar, o Banco Nacional de Projetos, que é exatamente o repositório de grandes iniciativas exitosas, já aferidas, e que podem ser replicadas pelos diversos ramos e unidades. É uma das iniciativas mais exitosas do Conselho Nacional do Ministério Público, que busca identificar as boas práticas e poder difundi-las e replicá-las, essas práticas que já foram testadas e já demonstraram dar resultado em outros ramos e unidades do Ministério Público. E também, corolário do Banco Nacional de Projetos, é o Prêmio CNMP, que é, ele em si, apenas um instrumento de reconhecimento das boas práticas, mas sempre fazendo um registro necessário de que todas as iniciativas que se encontram no Banco Nacional de Projetos já são vitoriosas, e elas todas merecem reconhecimento, porque lá estão catalogadas com resultados sociais já comprovados. Mas o prêmio, sem dúvida nenhuma, é um incentivo nessa mesma linha dessa necessidade de premiação e de reconhecimento. E é nesse contexto que o CNMP tem buscado auxiliar nessa política de inovação e buscando identificar as melhores práticas nessa área tema deste painel. Eu agradeço a atenção com que me ouviram, sigo à disposição para seguir debatendo o tema, um tema que é bastante apaixonante, complexo, mas que nós todos dele devemos nos ocupar. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Nós é que agradecemos, doutor Cacheta, é sempre um prazer ouvi-lo, as suas lições são preciosas, uma fala densa, uma fala detalhada, que com certeza nos oportuniza aprofundar as nossas reflexões. Muitíssimo obrigada.